Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje o nosso assunto é estequiometria. Então o que é estequiometria? É o cálculo das quantidades de reagentes que foram gastos numa reação e a quantidade de produtos formados numa reação. Tá? Então, antes da gente começar a falar em quantidades, cálculo, mol, vamos associar a estequiometria com a sequência de uma receita de bolo. Tá? Então, você pegou lá uma receita, né, do bolo e ele tá falando assim, para você colocar uma xícara de leite, 2 ovos, uma xícara de chocolate, 2 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento em pó. E misturando tudo isso, você vai ter o seu bolo, tá? Se a gente converter essa quantidade aqui em massa, então aqui é uma conversão só para facilitar os nossos cálculos. Então, uma xícara de leite, 150 gramas. 2 ovos, 100 gramas. Então, quer dizer que cada ovo são 50 gramas, tá? Uma xícara de chocolate, 150. As 2 xícaras de farinha de trigo, 300 gramas. O açúcar, 150 e 10 do fermento. Então, qual vai ser a massa do nosso bolo? É a massa de tudo que você colocou lá dentro, certo? Então, você tem aqui, ó, 300, 400, 700, 850, 860 gramas. Então, se você colocou tudo isso aqui de reagente, ele vai aparecer no produto final, de uma forma diferente. As substâncias vão se combinar e vão formar o bolo, certo? Então, essa receita vai te dar um bolo que vai ter uma determinada quantidade de açúcar, vai ter uma determinada quantidade lá de sabor de chocolate, que foi já definido pela receita. Agora, vamos supor que você decidiu que ao invés de uma xícara de açúcar, você vai colocar 2 xícaras de açúcar. O seu bolo final vai sair com o mesmo resultado da sua receita? Não, porque aqui mandava colocar uma xícara, você alterou essa quantidade, você não seguiu a estequiometria da reação. E o que é a estequiometria da reação? São esses números aqui que te diz qual é a quantidade. 1, 2, 1, 2, 1. Aqui era 1, você colocou 2, você mudou, tá? Aqui é 1. Então, se você, ao invés de 2, colocou 1, você alterou o produto final. Você vai ter o bolo? Vai, mas ele vai ser mais doce, tá? Na estequiometria é a mesma coisa. Você tem uma sequência para seguir. Então, por exemplo, eu tenho lá carbono, tá? Eu vou queimar o carbono, vou reagir com gás oxigênio, tá? E aí, eu quero produzir CO2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer equacionar a reação e fazer o balanceamento dela. Eu não quero produzir CO2, então no meu CO2 tem um carbono e 2 oxigênios. Como aqui tem um carbono, então eu vou precisar de um desse. E são 2 oxigênios, aqui já tem 2, aqui tem 1. E aqui tem 1. Agora, imagina a seguinte situação, ó. Eu vou queimar o carbono, então ele vai reagir com oxigênio, tá? Mas eu quero produzir monóxido de carbono, CO. Ó, a fórmula química é diferente. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Se aqui fosse 2, é o dióxido de carbono. Um só é CO. Então, o produto formado é outro. Os reagentes são os mesmos, mas o produto formado é outro. Como que eu faço para ter um outro produto? Eu tenho que alterar a minha receita. Tá? Aqui eu não alterei a receita colocando mais açúcar, aqui eu também posso alterar a minha receita modificando aqui a minha estequiometria. Então veja, ó, carbono, aqui tem 1, aqui tem 1, então vamos colocar uma aqui. Aí quantos oxigênios eu tenho aqui? Um só. Aqui são 2, então eu vou pegar a metade, tá? Então veja, a minha proporção na primeira reação, se eu tiver 1 mol de carbono com 1 mol de oxigênio, eu vou produzir 1 mol de CO2. Agora, na segunda reação, se eu usar 1 mol de carbono e meio mol de oxigênio, eu vou produzir 1 mol, mais 1 mol de monóxido de carbono. Aqui eu vou produzir 1 mol também, só que de CO2. Aqui eu vou produzir 1 mol
de CO. Os produtos formados são diferentes porque a quantidade que eu usei é outra. Então, na estequiometria é fundamental você escrever a tua equação e balancear. É a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer, certo? Então, ó, veja esse exemplo. Toda vez que você pegar um exercício de estequiometria, a primeira coisa que você tem que fazer, não interessa o que o exercício está pedindo, você tem que equacionar a reação e balancear. Não tenha dúvida, é a primeira etapa, tá? Então, veja lá, aqui eu tenho 2 carbonos. O carbono vai sair aqui, ó, um só, então eu vou multiplicar por 2, tá? Então eu vou colocar um aqui para não esquecer que eu já acertei o carbono, tá? Hidrogênio são 2. Hidrogênio só saiu lá na água. Então, eu tenho 2 aqui vezes 1, tá? Então, acertei o hidrogênio. Agora, desse lado, eu já sei o total de oxigênios. Eu tenho 2 vezes 2, 4 daqui. Mais 1 vezes 1, 1 daqui. Então, eu tenho 5 oxigênios aqui no produto. Aqui no reagente tem que ter 5 também. Então, aqui é O2. Como é que você vai pensar para descobrir que número você vai pôr aqui? Você vai fazer assim, ó. Que número que eu vou multiplicar por 2 e o resultado vai dar 5? Porque se tem 5 aqui, tem que ter 5 aqui. Então, esse x vai ser igual a 5 sobre 2, ou 5 dividido por 2, 2,5, tá? Então, vamos colocar aqui 2,5. Então, a nossa equação já está balanceada. Segunda providência, você vai escrever qual é a proporção em mol. Essa proporção em mol é igual aquela receita lá do bolo. 1 xícara de leite, 2 ovos, 1 xícara de chocolate. Você precisa saber qual é a tua receita inicial. Qual a quantidade de reagentes que você vai precisar e qual é a quantidade de produto que vai ser produzido a partir dessa receita inicial. Então, isso aqui você tem que saber. Então, o que essa receita diz? Que eu preciso de 1 mol de etileno para reagir com 2,5 mols de oxigênio e essa queima vai produzir 2 mols de gás carbônico e 1 mol de água, tá? Essa é a minha reação principal. Então, agora vamos ler o que o exercício está pedindo. Qual a quantidade de matéria? Então, quando ele fala quantidade de matéria, ele quer saber a quantidade em mol, tá? Então, quantos mols de CO2 vai ser obtida a partir da combustão de 8 mols de acetileno? Então, veja, ó, eu vou queimar 8 mols de acetileno. Ó, isso é o que eu tenho aqui, é o que foi dado no meu exercício. 8 mols. E o que ele está querendo? A quantidade de matéria de CO2. Ele quer saber quanto vai ser produzido disso. Então, eu vou chamar aqui, ó, N de CO2. Então, aqui eu escrevi, ó, o que foi dado e o que foi pedido. E aí, eu vou fazer a minha proporção, tá? Então, eu vou pensar assim, ó. 1 mol deste produz 2 deste. 8 vai produzir X. Então, vamos estabelecer uma regrinha de 3, ó. Então, 1 mol de acetileno está para 2 mols de CO2. 8 mols de acetileno vai produzir o que ele está pedindo, tá? Então, você vai multiplicar aqui em cruz. Então, N vezes 1, N. 2 vezes 8, 16 mols de CO2. Tá? Então, nessa segunda parte do exercício, ó, ele está falando assim, ó. Para produzir 8 mols de CO2. Então, isso foi uma informação dada. 8 mols de CO2. Qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária? Então, ele quer a quantidade de matéria do gás oxigênio, tá? Então, aqui, ó, é o que foi dado, o que foi pedido, tá? Então, vamos multiplicar isso daqui em cruz. Então, a quantidade de O2, ó, 2,5 vezes 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Vezes 2,5, 10 mols. Então, essa é a quantidade de matéria de oxigênio necessária para produzir 8 mols de CO2. Tudo bem? Então, nosso exercício é assim. Qual a massa de gás carbônico obtido na queima completa de 91 gramas de C2H2? Então, veja. Antes da gente tentar pensar no exercício, vamos balancear a equação.
tem que estar balanceado. Então, aqui, ó, 1 mol desse, 2,5, 2 e 1. Então, tá balanceado, tá? Segunda regra importante é a nossa receita. Qual é a proporção em mol? Porque se eu não souber essa proporção, eu não tenho por onde começar, tá? Então, a proporção vem sempre daqui dos coeficientes estequiométricos. Então, eu preciso, ó, de 1 mol desse para reagir com 2,5 desse, que vai produzir 2 mols de CO2 e vai produzir 1 mol de água. Tá? Então, essas quantidades aqui são fundamentais. Se a gente não tiver essas quantidades, não tem como você começar a pensar no exercício. Então, agora aqui, ó, vamos ler o exercício e ver o que foi dado, qual é a informação que ele está te dando e o que é que foi pedido no exercício, o que ele quer que a gente calcule, tá? E vamos anotar aqui na frente. Então, ó, qual a massa de gás carbônico? Opa! Então, ele está querendo a massa. Qual a massa? Ele quer que a gente calcule. Gás carbônico está aqui? Então, vamos colocar aqui, ó. Qual é a massa de gás carbônico obtido? Por que obtido? Porque, ó, ele é um produto da reação. Depois da seta é produto. Na queima completa de 91 gramas de C2H2. Isso foi dado, ó. Ele te deu a massa dessa substância. Então, vamos anotar aqui, ó. 91 gramas dessa substância. Então, ele quer queimar isso e quer saber qual é a massa desse. Então, muito bem. A nossa receita fala assim, que você precisa de 1 mol de acetileno para produzir 2 mols de CO2. Mas aqui ele está pedindo para calcular a massa e ele nos deu a massa. Então, agora a gente vai converter mol em massa, porque é o que ele precisa, é o que ele pediu para a gente calcular. Então, como é que eu transformo mol em massa? Eu preciso saber 1 mol de acetileno, quantas gramas eu tenho aqui. Então, quantos gramas? Ó, o carbono é 12, tá? E o hidrogênio, a massa atômica é 1. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 1, 2. Então, são 26 gramas cada mol, tá? Então, isso aqui é a massa molar do acetileno. Então, 1 mol, 26 gramas. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o CO2, ó. Vamos descobrir aqui, cada mol de CO2. O carbono, 12. O oxigênio é 16. Então, eu tenho aqui, ó, massa molar do CO2, 12 do carbono mais. São 2 oxigênios, vezes 16, 32, 44 gramas por mol, tá? Então, são 44 gramas para cada mol. Só que eu tenho 2 mols. Então, se cada mol são 44 gramas, 2 mols, 2 vezes 44. Então, 26 gramas produz essa massa. 91 vai produzir essa. Então, agora é só você multiplicar em cruz. Vamos fazer uma proporção. Então, vai dar 26 vezes a massa do CO2 igual a 91 vezes 2 vezes 44. Como eu quero achar o valor da massa do CO2, então eu vou passar o 26 para o lado de lá dividindo. Então, eu vou dividir aqui por 26. Então, fazendo essa conta, então vamos simplificar. Divide aqui por 2, dá 1. Divide aqui por 2, dá 13. 91 dividido por 13, dá 7. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 4, 28, 29, 30. 308 gramas de CO2 produzido, tá? Ó, numa segunda perguntinha aqui sobre a mesma reação, então eu posso fazer assim, qual a massa de água obtida na queima de 91 gramas de acetileno? Tá? Então, veja, ó, proporção em mol, equação balanceada, isso é fundamental. Então, agora vamos ver o que foi dado e o que foi pedido. O que ele está pedindo, ó? Qual a massa de água? Então, ele quer que nós calculemos essa massa aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, massa de água. É o que ele está pedindo para a gente calcular. A partir da queima de 91 gramas de acetileno, tá? Nós calculamos primeiro a massa de CO2. Dá para calcular a massa de água, porque existe uma proporção conhecida. Então, 1 mol de acetileno produz 1 mol de água. Como ele deu a massa de acetileno, então vamos transformar, ó, estamos aqui, ó, converter mol
em massa. Então, a gente já viu que a massa molar do acetileno são 26 gramas por mol. Então, eu tenho 1 mol, 26 gramas. Tá? Agora, e o mol de água? 18, porque ó, a massa atômica do hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2. A do oxigênio é 16, mais 2, 18. Então, 1 mol de água são 18 gramas. Então, 26 gramas de acetileno, quando queima, produz 18 de água. Se eu queimar 91, quanto que ele vai produzir? Então, agora eu vou multiplicar em cruz. 26 gramas vezes a massa de água igual a 91 gramas vezes 18 gramas. Ó, as unidades aqui eu vou cortar, ó, grama com grama. A resposta que é a massa de água vai sair em grama, tá? Então, a massa de água, 91 vezes 18 dividido por 26. Aqui, eu vou simplificar, vai dar 3,5. 3,5 vezes 18, 63 gramas, certo? Então, ó, olha esse enunciado aqui, ó. Considerando as condições. Então, ó, pressão ATM, 25 graus Celsius e volume molar 22,4 litros por mol. Volume molar é só para gases, tá? Então, veja, qual o volume de acetileno que, ao sofrer combustão completa, lembra, ó, combustão é queima, ou seja, reage com gás oxigênio, fornece 673,8 litros de CO2. Então, veja, antes de ler, a equação está balanceada? Ok. Você já sabe a sua proporção em mol? Então, ó, 1 mol de acetileno reage com 2,5 de oxigênio para produzir 2 de CO2 e produzir 1 mol de água. Então, sabemos. Então, vamos ver lá. Agora, vamos ler o exercício e ver o que foi dado e o que foi pedido. E vamos anotar aqui, tá? Então, o que ele está pedindo? Ó, qual o volume de acetileno? Acetileno está aqui, então ele quer que a gente calcule o volume dessa substância, que ao sofrer combustão completa, produz 673,8 litros de CO2. Então, esse volume vai produzir 673,8 de CO2, tá? Bom, nós conhecemos a proporção em mol, mas a gente sabe converter. Então, nós vamos converter mol para volume. Como que a gente sabe? Ele falou aqui, ó, ele deu essa informação. Ele falou que cada mol de gás corresponde a 22,4 litros. Então, veja aqui, ó, 1 mol de acetileno, 22,4 litros, tá? E isso vai produzir 2 mols de CO2. Mas eu sei que cada mol corresponde a 22,4 litros. Só que aqui a minha reação produz 2 mols. Então, agora eu posso fazer a conta. Ó. Então, é uma proporção. Eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Então, eu vou achar o volume de acetileno. Então, o volume aqui de acetileno vai ser 22,4 vezes 673,8 dividido por esse número. Então, ó, uma dica muito importante quando você for fazer uma conta assim de estequiometria, olha quantos números que tem para multiplicar. Não faz essa multiplicação para depois dividir. Simplifique tudo o que for possível, ó. Porque aqui, ó, se eu dividir isso por isso, já deu 1, sumiu, né? E aí, eu vou fazer só esse número dividido por esse. É mais fácil. Então, dividindo aqui por 2, 3,9 litros. Não se esqueçam de praticar os exercícios, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, tchau, pessoal!